Hoje a gente vai iniciar, né, a nossa disciplina. Como eu falei ontem que a Leonir não tava, tá, Cláudio? Por isso eu vou dar uma repetidazinha. Essa disciplina ela tem 30 horas, tá? É uma disciplina bem básica, bem tranquila, tá? Eu tô puxando as disciplinas mais de boa que vocês têm, né, para não prejudicar um pouco assim, né, de estar pegando disciplinas pesadas pra gente ter aula online, tá? Então eu tô pegando as disciplinas mais tranquilas, que são mais fáceis de entender, né, que não são o carro-chefe do nosso curso, né? E essa disciplina, inicialmente nós temos ela em equipamentos acessórios 1 e temos equipamentos acessórios 2, tá? Então, essa daqui a gente vai ver basicamente, né, a radiologia convencional. A gente vai ver aí as partes do equipamento de raio-x, né, e as formas de revelação do filme, tá? Os tipos de processadora, os tipos de câmara escura, tá? Hoje a gente começa o conteúdo vendo as principais, né, as principais partes do equipamento de raio-x. Então a gente vai ver aí o cabeçote, a mesa, a estativa, tá? Hoje a gente vai ver isso. Serão 3 aulas de conteúdo novo, né? A gente iniciou ontem com sequência didática. Aí hoje a gente vai ver aí conteúdo. Amanhã, quarta-feira, também. E lembrando, Leonir, que a gente combinou ontem que a partir de amanhã a gente vai começar a ter as nossas aulas no horário de antes, tá? Porque eu vou começar a dar aula para a turma 16 de novo, e aí eu tenho que dar aula para eles antes, e aí de vocês vem depois, tá? Então a partir de amanhã a aula inicia a partir das 20h15 mais ou menos, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que tu mandou mensagem, né? Deixa eu olhar. Bom, Ah, tá. É porque quando responde por mensagem, não aparece aqui na tela que atualizou. Tá? Então, assim, não se preocupa que eu vou estar relembrando, vou estar mandando no grupo, né? Lembrando que a aula vai começar um pouco mais tarde. Na quinta-feira também. Aí na sexta-feira a gente não entra na plataforma, tá? Vai ser a primeira atividade de vocês. Na segunda-feira, vocês vão ter aula de revisão já, tá? Na terça, vocês fazem a segunda atividade valendo 1 e-mail. E na quarta-feira eu já posso estar enviando a prova para vocês. Na quinta é correção. Isso tudo da próxima semana, tá? Na quinta-feira, correção. E na sexta-feira eu já entrego a nota para vocês. E a outra semana, semana seguinte, né? A semana aí do dia 7 de dezembro ao dia 11, né? É uma semana aí destinada à recuperação. Então, quem ficar de recuperação, na próxima segunda, dia 7, na outra, no caso, né, de 7 de dezembro, faz a revisão de recuperação, na terça-feira a prova, na quarta correção, na quinta entrega de nota final e na sexta eu fecho tudo e entrego o diário de vocês, tá? Aí a gente já inicia a nossa próxima disciplina no dia 16, se eu não me engano. Acho que é dia 16 que a gente inicia, tá? Eu vou confirmar e eu aviso vocês no grupo. Aí vou ter aí 2 dias para fazer o planejamento somente, né, da próxima disciplina, de como que eu vou passar essa disciplina para vocês. E aí já vamos estar próximos aí do Natal, né? Então a gente tem dia 16, 17 aula até o dia 23. Aí a gente termina todo o conteúdo. Vocês folgam aí essa semana, mais ou menos 10 dias, né? Contando com os feriados mesmos e esses 3 dias entre Natal e Réveillon. Aí a gente volta no dia 4, fazendo revisão de conteúdo, resolvendo atividades. E só assim, só aí eu vou mandar a prova para vocês. Ok, Leonir, entendeu? Não estava presente ontem, compreendeu? sim, prof, entendido. Uhum. Ok, então, vamos lá.
Nossas aulas sempre vão ser bem básicas, tá, gente? Bem simples, bem fácil de entender. Vocês já tiveram a visita técnica lá na CEDIMP, né? A gente não vai estar conseguindo fazer visitas técnicas agora por conta do aumento, né, dos casos de Covid. Mas vocês já tiveram contato com um aparelho de raio-x, né? E nós vamos fazer outras visitas que vocês vão ter mais contato e vocês vão ver as partes melhor, né? Vocês vão fazer o estágio também. Então, o aparelho de raio-x, aquele que vocês, né, tiveram contato, um equipamento básico, né? Ele é dividido aí em 3 grandes subsistemas, tá? Então, se eu perguntar para vocês como que é dividido os subsistemas de um aparelho de raio-x, vocês vão me falar que são em 3, tá? O subsistema gerador de raio-x, o subsistema elétrico e o subsistema mecânico, tá? O sistema gerador de raio-x, ele é responsável aí por gerar o feixe de radiação, tá? O elétrico, né, ele vai alimentar o gerador de raio-x e, né, o mecânico, ele vai estar responsável aí pela arquitetura do equipamento, né? Então ele vai proteger aí, controlar, direcionar o feixe de raio-x que vai ser gerado, né, para determinadas áreas. Então são 3 subsistemas, cada um tendo aí uma função, tá? Os aparelhos convencionais, né, de raio-x, eles são divididos aí em módulos, tá? São 6 módulos. Então, aí nós temos a segunda divisão, né? A primeira é a grande divisão de subsistemas, tá? Então, os subsistemas são 3, beleza? Gerador de raio-x, aqui de novo, ó, o subsistema elétrico e o mecânico. Vamos para os aparelhos convencionais de raio-x. Aí eles são divididos também em módulos, tá? Os módulos básicos. Isso aqui, gente, vocês, para carreira profissional, vocês não tem que saber assim, os 6 módulos básicos do aparelho de raio-x é esse, não, tá? Vocês só tem que conhecer o que é cada parte dessas, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 6 módulos básicos, tá? São as 6 partes principais de um aparelho, né, de raio-x, onde a gente vai trabalhar, tá bom? O cabeçote, né, é aí onde vai se originar o feixe de raio-x, tá? Ó, é uma estrutura metálica, onde vai ser gerado o raio-x. Eu não tenho uma imagem melhor aqui. Mas vocês lembram aquela parte onde o rapaz estava lá girando para um lado e para o outro na nossa visita? Que a gente pode movimentar do começo da mesa até o final, ou para cima e para baixo, se a gente for mexer, fazer no book vertical. Aquele lá é o cabeçote, é onde vai ser gerada a radiação, tá? E é onde, né, a gente vai direcionar o nosso raio, tá? A mesa, o mural e o cabeçote, eles estão localizados na sala de exames, tá? Já o painel de controle, onde a gente coloca lá, né, o KV, o MAS, ele vai ser posicionado numa sala que fica próxima, né, tipo uma subsalinha, lembram dela? Onde a gente tem, geralmente, é uma janela de vidro para que a gente, de vidro plumbífero, né, que não deixa que a radiação passe, para a gente poder visualizar o paciente, né? Lá na visita, naquela sala não tinha, né? Ele ficava só olhando assim, quando ele ia disparar, ele tirava o rosto, mas geralmente é uma salinha com um vidro para a gente poder estar disparando e visualizando se o paciente continua imóvel, tá? Tem que ter sempre aí uma proteção aonde o profissional fica, né? E que ele possa visualizar o paciente, né? Para ver se ele, lá no posicionamento, se ele tá do mesmo jeito que a gente deixou, tá? Só que sempre tendo essa proteção aí para proteger
a gente, né, dessa radiação espalhada, para que a gente não pegue radiação. Aí tem gente que fala assim: o profissional da radiologia diz que o raio não faz mal, né? A radiação não faz mal, mas quando vai fazer o exame, corre e se esconde. Gente, vamos pensar comigo. O paciente, ele vai lá fazer um exame de tórax. Ele vai lá, ele faz um exame e vai embora. E a gente que fica lá fazendo um monte de exame? Se não tivesse esse tipo de proteção da gente correr, se esconder e para não pegar a radiação espalhada, o quanto de radiação a gente não iria pegar no final de um dia, né? No final de um expediente, na verdade, porque nós trabalhamos 4 horas por dia somente, né? Por conta desses riscos. Mas imaginei no final do mês se a gente não se protegesse o tanto de radiação que a gente não pegava. Né? Então é necessário que a gente tenha aí essa proteção, tá? O cabeçote, né, como eu havia falado, é uma estrutura metálica, né, resistente, no interior, né, do aparelho, da qual vai ficar posicionado lá dentro o tubo de gerador de raio-x, tá? Então ela possui aí 3 orifícios de acesso, 2 entradas posteriores por onde é feita a alimentação do tubo de raio-x e um terceiro orifício, que é a janela por onde vai sair aquela parcela útil do feixe que foi gerado, né? A radiação que a gente vai utilizar para gerar a imagem. Ele é revestido aí internamente por uma camada de chumbo que tem o objetivo aí de absorver todos os fótons que não estão direcionados para a janela de saída do feixe, né? Então, assim, sempre vai haver aquela radiação espalhada. Então, no interior dele é de chumbo para que isole, para essa radiação não saia e ela saia somente por aquela janelinha, né? Onde é direcionada a radiação. E mesmo assim, ocorre essa radiação espalhada, né? A secundária, que a gente pode chamar assim também, tá? O tubo de raio-x, né? Ele é localizado aí no interior do cabeçote. Ele fica imerso em óleo, tá? Que vai cumprir a função aí de isolar os terminais de alta tensão de alimentação do tubo e transferir o calor gerado internamente para o meio externo, tá? Então, os tubos de raio-x, tem alguém entrando com um nome estranho, MicMed. Boa noite. Tá falando comigo? Entrou um MicMed, eu não sei quem é. Ah, tá. Eu aceitei a chamada aqui, mas não sei de quem se trata. Boa noite, Érica, sou eu. Boa noite, eu quem? Cláudio. Oi, Cláudia. Eu tava procurando saber quem era aqui. Mas tá bom, vamos continuar. Como eu tava falando. Cláudia, Oi. depois, depois no final eu vou falar de novo sobre essa disciplina da aula de ontem, sequência didática, e sobre uns recadinhos que eu passei, tá bom? Tá bom. Beleza, eu vou só continuar da onde eu parei aqui, a gente tá no início, tá? Tá. Hoje nós vamos falar sobre as partes, a divisão do aparelho de raio-x, né? Que você já tem uma certa intimidade, assim, de vê-lo, né? Então, eu tava falando sobre o tubo de raio-x, que é uma parte do equipamento que fica dentro do cabeçote, onde vai ser gerada aí, né? A radiação, tá? Ela fica no interior do cabeçote, fica imersa em óleo e isola aí os terminais de alta tensão de alimentação do tubo e transfere esse calor que é gerado internamente para o meio externo, tá? No tubo de raio-x, eu até esqueci de terminar. No tubo de raio-x é onde vai ter aquela transição aí, aquela transformação da energia elétrica em radiação, que essa é a forma de gerar o raio-x. Vocês vão ver isso em física. Vocês já tiveram física? Alguém confirma para mim? Tínhamos começado. Foi a disciplina que vocês iniciaram e parou, né?
É nessa disciplina onde Isso. vocês vão entender melhor que todo o processo de gerar a radiação ocorre dentro desse tubo de raio-x, tá? Lá em física a gente vai, quando vocês terminarem essa disciplina, né, que a gente puder terminar, vocês vão entender melhor, né, essa parte aí, tá? A energia elétrica, ela é transformada em radiação, né, e consiste em uma ampola de vidro a vácuo, onde existem dois elementos, tá? O tubo, ao ser alimentado pela energia elétrica, né, é uma corrente contínua de alta tensão e vai produzir uma corrente eletrônica que vai sair de um dos eletrodos e vai colidir com o outro, como na imagem aí, tá? E isso vai gerar uma radiação eletromagnética e vai gerar também calor, tá? Os eletrodos contidos no tubo de raio-x são o anodo e o catodo, tá? Ou ânodo, mas a gente chama de anodo e catodo. Fica um do lado e um do outro. Então, vai sair do cátodo, né? Do catodo, vai colidir com o anodo e vai gerar aí a radiação, tá? O cátodo, né? Ou catodo, é um terminal negativo do tubo de raio-x, tá? Então, ele consiste em um filamento metálico, no qual são gerados, assim, os elétrons, né? Que produzirão um feixe de raio-x. O filamento do catodo ele é conectado, né, a fios condutores que permitem a alimentação através de uma fonte fornecedora de energia elétrica. Através desse controle da tensão aplicada aos terminais de filamento de catodo, vai ser controlada aí a corrente que circula pelo filamento e é feito um controle do feixe de elétrons que sai do catodo para gerar os fótons, tá? Então, sai o feixe de elétrons do catodo, onde vai ser colidido lá no anodo. A quantidade de fótons produzidos em um tubo, ela vai depender aí diretamente do número de elétrons que vão sair do catodo em direção ao anodo, tá? O filamento do catodo, ele é feito de um fio fininho, né, de tungstênio, que serve aí também como proteção, tá? É um suporte denominado copo de alocação do filamento. O tungstênio é o material escolhido aí para ser confeccionado o filamento, tá? Porque ele possui, né, um ponto elevado de fusão, uma vez que a temperatura de trabalho do filamento pode chegar a 2.200 graus Celsius. Então, o tungstênio ele é o mais indicado para ser utilizado aí, tá? Muitos tubos de raio-x, eles possuem aí dois filamentos com tamanhos diferentes, né? E esses dois filamentos, eles são utilizados de maneira alternada. Então, de acordo com a seleção do foco do aparelho, né? Um dos dois filamentos vai ser alimentado e o filamento menor para o foco fino e o maior para o foco grosso, tá? Tudo isso a gente vai entender melhor a formação da radiação lá em física, que vocês ainda vão terminar de ver. No anodo, né, que é o terminal positivo, o catodo é o negativo, o anodo é o positivo, né? E ele é colocado oposto ao catodo, como na imagem aí. Ele é feito de metal, geralmente tem uma estrutura de cobre, com uma chapa de tungstênio alojado na face anterior, né, atrás. Essa placa de tungstênio é denominada alvo, né? E a finalidade dela é bloquear os elétrons acelerados que estão vindo do cátodo, né, do catodo. Ele vai desacelerar, tá? Os elétrons acelerados, eles vão colidir com o alvo e vão gerar aí o calor e os fótons, tá? O tungstênio é considerado aí uma boa opção como material do alvo, né, aí no anodo, porque ele é um dissipador de calor quase tão bom quanto o cobre, né, que é utilizado aí no corpo do anodo. Aí nós temos dois tipos, né? O anodo fixo e o anodo giratório, tá? Lembrando que a região do alvo, lá do anodo, né, onde os elétrons chocam, ela é denominada de foco ou de fonte, tá?
que é lá onde é originado os fótons. Sobre o anodo fixo ou giratório. O tubo gerador de raio-x, ele pode possuir um anodo fixo, né, onde ele fica paradinho, ou giratório. O tubo de anodo giratório é o tipo de tubo, né, utilizado aí nos aparelhos convencionais de raio-x, né, porque apresentam uma área de objetivo muito maior que é a do tubo de anodo fixo. Então, o feixe de elétrons que sai do cátodo, ele vai atingir apenas uma pequena região dessa área, tá? Pelo fato de o anodo estar girando, a cada momento o feixe de elétrons atinge uma região diferente dessa área e só vai reincidir sobre uma mesma região após uma volta completa do giro que ele dá, tá? Do disco de anodo. A maior área do alvo permite uma melhor refrigeração do sistema. Então, o anodo giratório é um disco de tungstênio que é fixado no eixo do motor, né, de indução responsável pelo seu acionamento. Esse motor vai possuir duas partes distintas: o rotor, que é a parte giratória, e o estator, tá? Que permanece parado durante o funcionamento do motor. O rotor ele fica posicionado dentro da ampola de vidro, ao passo que o estator fica externo à ampola, né, em sua região mais estreita. O estator ele é composto aí por uma série de bobinas de fios de cobre, né, distribuídas em torno da ampola do tubo de raio-x. E quando ele é alimentado por energia elétrica, né, por essas correntes alternadas que vocês vão ver melhor sobre tudo isso que eu estou falando de física, ele vai gerar um campo magnético gigante que vai desculpa. Gigante, que vai proporcionar a movimentação do rotor. O rotor, né, é uma estrutura aí compacta, que é feita de ferro e cobre, tá? Tudo em uma única peça. E deve estar balanceado para que gire, né, os mancais de sustentação, que não tenha oscilação. Tem os princípios de funcionamento, né? O filamento do cátodo, ele é aquecido aí pela circulação da corrente de filamento como uma fonte geradora de elétrons, tá? Radiação também é calor, tá? Quando o metal ele é aquecido, os átomos dele recebem energia suficiente, né, para que alguns de seus elétrons possam se deslocar para a superfície do metal. Sobre o desgaste do tubo, os fatores preponderantes no desgaste do tubo são o número de exames realizados, né? Se a gente fizer muitos exames, vai desgastando o tubo, a frequência desses exames, né? As altas tensões que a gente possa utilizar, né? Utilizar muito kV, muito MS, tá? E o tempo de exposição que a gente define para cada exame. Então, é aquela coisa, quanto mais a gente vai usando, o tempo que a gente usa, né, a forma que a gente utiliza o aparelho, se a gente não trabalha aí a forma que a quantidade de radiação que a gente está colocando, vai desgastando o tubo de raio-x. Então, além de ajudar, né, para a gente não expor o paciente a muita radiação, isso vai conservar também o nosso bom uso, né, do aparelho, vai conservar ele por mais tempo, tá? A estativa, tá? É aquela parte que a gente consegue movimentar. Na imagem aí, opa, eu passei sem querer. Na imagem tá mostrando tá com a setinha, deixa eu colocar aqui o apontador. Aqui embaixo é aquele trilho, né? O paciente deita aqui na mesa e a estativa ela pode correr para um lado e para o outro. Então, o paciente deitado a gente pode fazer aqui do ombro, né? Do tórax, voltando a gente pode fazer da perna, né? Do joelho, do pé. Então, a gente leva ela para um lado e para o outro, tá? Ou se a gente girar também aqui onde vai sair, né? Tem a janelinha onde vai sair a radiação. A gente pode girar aqui, né? Para o bulk vertical, onde a gente pode fazer um exame da pessoa em pé, tá? A estativa seria isso aqui. A estativa é a estrutura móvel
né, do aparelho. Ela vai dar suporte ao cabeçote. Tá aqui o cabeçote, tá? E vai possibilitar essa movimentação, né, nos 3 eixos espaciais, além de permitir a rotação. Então, ela vai para um lado, vai para o outro, e a gente pode rodar o cabeçote aqui também, tá? Através desse controle de movimentos que a gente tem aí na estativa, a gente vai poder direcionar o feixe do raio-x, né, tanto para a mesa quanto para o mural, tá? Para o book vertical. A gente pode chamar tanto de mural quanto book vertical, tá? Existem marcações especiais nos trilhos da estativa, tá? A gente tem marcação aqui no trilho e tem marcação aqui também, ó, para ficar uma distância de mais ou menos 1 metro entre a ampola e o paciente, tá? Então, a gente tem a marcaçãozinha aqui dos centímetros do metro, tá? Para a gente poder calcular a altura do aparelho, né, da ampola para o paciente, tá? Essas marcações aí permitem que a gente saiba a distância certa que o foco, né, do tubo de raio-x tá em relação ao posicionamento, né, do filme do paciente. O filme vai ficar aqui embaixo, tá? Tanto em relação ao book, né, aqui, quanto em relação à mesa, tá? Essa distância é importante porque a densidade do feixe, né, ela é variável de acordo com a distância, né? E essa informação aí vai ser utilizada para a gente evitar uma superexposição, tá? Então, a gente sempre vai ver aí a distância que a gente tá da ampola pro book. Aqui, ó, nesse parece uma gavetinha, né? A gente puxa e coloca o filme aqui dentro, tá? Aí a gente calcula e a distância no chão vai estar denominada aqui, né, no trilho, a distância que a gente pode deixar aqui do book, tá? Essa é a estativa. Alguma dúvida sobre que parte é a estativa? Me respondam. Não. Beleza. Sobre a mesa e o mural, tá? É onde a gente vai posicionar o nosso paciente, ou deitado, ou em pé, ou até mesmo sentado, tá? São as partes do aparelho convencional do raio-x que a gente vai acomodar o nosso paciente para poder realizar o exame dele, tá? A mesa, ela vai permitir aí que a gente adquira a imagem com o paciente deitado, né? Ou até mesmo sentado, dependendo se a gente for fazer do pé, né? Da mão, a gente pode colocar o paciente sentado de um do lado da mesa, tá? Já no mural, né, a gente vai fazer com o paciente na posição vertical, né, em pé. A opção da gente estudar um ou outra, né, vai ser de acordo com o exame que a gente vai fazer no paciente e das condições também do paciente no momento do exame, tá? Associada à mesa e ao mural estão algumas outras partes do aparelho, como a gaveta, né, onde a gente vai colocar aí o receptor, vai ser o receptor da imagem, tá? E a gente vai escolher um ou outro de acordo com o exame ou como esteja o nosso paciente, tá? Se o paciente não conseguir se deitar, por exemplo, né, ele tá com dificuldade, a gente pode tentar fazer em pé, ou se o paciente não conseguir ficar em pé para fazer um exame de tórax, por exemplo, a gente coloca o paciente deitado na mesa. Então, a gente vai aí da criatividade mesmo, tá? Tanto a mesa quanto o mural, eles são confeccionados aí em material radiotransparente. O que é isso? Para que a radiação não absorva, né, a mesa ou o book não absorva a radiação, né, o feixe, antes que ele atinja o filme radiográfico que vai ficar depois dele, tá? Então, eles são feitos de um material em que a radiação consiga atravessar e chegar até o filme radiográfico, tá? Então, nós temos a mesa e o mural ou book vertical. Vocês podem encontrar nesses dois nomes, tá? O gerador de alta tensão, né? É mais uma partezinha aí que ele vai permitir a obtenção da alta tensão, né?
de kV, a partir, né, da tensão da rede fornecida pelo local que nos dá energia. Ele é composto basicamente aí de um transformador ou um autotransformador, né, que eleva a tensão fornecida, né, que nos dá energia, ele vai elevar, né, e esse controle pode ser facilmente obtido através de taps, né, de conexão, que permitem a modificação dos valores de alta tensão de kV, né, e de alimentação do tubo de raio-x. Isso aqui vai trabalhar com a eletricidade, tá? Aumentar a tensão da eletricidade que a gente recebe. Ok? Todo mundo aí? Ok, querida. Tá terminando, gente. Falta só o painel de comando. Vocês chegaram pertinho do painel de comando lá na visita na CEDIMP, não foi? Uhum. Lá, Sim. lá é onde a gente vai controlar, né, toda essa radiação que vai ser emitida aí para o paciente, tá? Então, o painel de comando desses aparelhos de raio-x, ele vai permitir para a gente aí o acionamento do feixe, né, com a gente distante do objeto a ser radiografado, longe do nosso paciente. Então, a gente posiciona o paciente e o painel de controle fica lá longe, tá? Em aparelhos compactos, né, como os odontológicos, por exemplo, ou os móveis, o painel fica localizado no próprio corpo do aparelho. Porque eu dei essa disciplina para a turma 16 recentemente, mas o aparelho de odontologia, o aparelho panorâmico, por exemplo, o painel é conectado diretamente no aparelho. No caso da radiologia convencional, né, o painel de controle fica lá na... Como é que é o nome, meu Deus? No biombo. Ah, isso fugiu a palavra. Fica distante, né, do aparelho em si. A gente pode controlar lá de longe. Já no aparelho móvel, né, ele fica lá ligadinho no aparelho, tá? A gente dispara, né, trabalha lá diretamente no aparelho, como no de odontologia também, tá? Assim como o gerador de alta tensão, a mesa, o mural e o cabeçote do tubo de raio-x, o painel de comando ele pode estar localizado na sala de exames, né? Só protegido lá pelo biombo, né? Que fica entre o paciente e nós, que somos os operadores, para que a gente fique protegido dessa radiação secundária, tá? Ele fica na mesma sala, só que sempre atrás de um biombo, né? Para nos proteger, tá? Através dos botões que tem lá nesse painel, que tá até aqui a imagem dele, através desses botões aí, a gente vai fazer o comando, né? A gente vai determinar aí os valores de kV. Não sei se vocês já viram sobre isso, né? Mas o kV é o que a gente vai controlar aí para a gente ver partes duras, né? Então, quanto mais kV eu colocar, mais osso eu vou ver, vamos dizer assim. E o MAS é para estruturas moles, tá? Então, eu tenho sempre que balancear isso. Se eu quero ver mais osso, meu kV ele vai ser um pouquinho maior do que a quantidade de MAS. Isso vocês também vão ver na disciplina de física, tá? Isso a gente controla tudo aí no painel de controle, tá? E vai liberar aí no momento da exposição. Esses valores de alta tensão no aparelho, né? Eles vão variar aí de 50 a 150 o kV, tá? E os valores de MAS vai variar de 20 a 500, tá? O tempo de exposição é o terceiro parâmetro, né, que a gente vai selecionar no painel. Os valores do tempo, eles variam em alguns segundos, tá? De 0,02 a 5 segundos. Então, nesse painel aí, esse que vocês estão vendo aqui do lado, ó, é um painelzinho de controle de um aparelho odontológico, de periapical. Esse daqui é o dos aparelhos convencionais de raio-x. Aqui, tá vendo o tempo?
A gente também pode trabalhar o tempo em que a radiação vai ser emitida, mas geralmente a gente coloca só o MAS e o KV, o MAS, o S é de segundos, tá? Esse daqui a gente tem que botar o tempo também. Tem uns mais modernos que já é MAS. De acordo com o MA, já é calculado em segundos e você coloca o KV. O MAS tem 2 botãozinhos aqui, a gente aperta em um para preparar o verde, que é o preparo. Quando aciona, faz um barulhinho, aí a gente aperta o vermelhinho, que é o que vai jogar a radiação. Então, basicamente, quando o paciente chegar, né, pra gente, a gente vai pegar lá o prontuário, lá o pedido de exame, na verdade, do paciente, tá lá pedindo exame de tórax. Você vai pedir para o paciente retirar a camisa se tiver botão, né, alguma coisa no bolso. A gente pede para que o paciente retire e coloque um aventalzinho num local, né, direcionado a isso. A gente vai posicionar o paciente, né? Se ele ficar em pé, estiver em boas condições, né, a gente coloca ele lá no mural, né, ou book vertical, que a gente pode chamar. A gente posiciona o paciente, vocês ainda vão ter essa disciplina, né, de posicionamentos, tá? Não se preocupem, para cada parte do corpo a gente vai aprender quais os posicionamentos, tá? Mas geralmente, ó, o de tórax, a gente coloca o paciente com o peito encostado lá no book, tá? Como se ele estivesse abraçando o book. Posiciona o paciente, mede lá direitinho a janelinha lá, tem o foco, né, como uma luzinha que sai, a gente pode, né, colocar lá bem retinho, posicionar direitinho. Não vou falar os termos técnicos que vocês ainda não aprenderam, mas de forma assim bem básica para vocês entenderem. A gente deixa retinho lá no paciente, bem no meio da coluninha, bem retinho na altura correta para a radiação ir no ponto certo e a imagem sair retinha lá no filme, né? Pegar as clavículas, na radiografia de pulmão tem que pegar as clavículas também. Pega os pulmões, as costelas, tudo tem que caber bem certinho. Então a gente tem que posicionar bem o paciente, pede para o paciente puxar o ar, né? Prende a respiração. Isso você já vai estar lá atrás do biombo, já vai ter colocado o MAS e o KV de acordo com a estrutura do paciente. Se o paciente ele é menorzinho, mais magrinho, a gente utiliza menos radiação, tá? Se o paciente é mais gordinho ou é mais moreno, a gente aumenta aí, né, a radiação. E aí a gente pede pro paciente puxa o ar, respira fundo, né? Prende a radiação. Quando o paciente prender, a gente prepara aí no verdinho e dispara no vermelho. Pronto, acabou o exame. Aí, no caso da convencional, a gente vai ter que ir lá, né, pegar o cassete, fazer a revelação do filme e ver se a imagem ficou boa, tá? Nos casos em aparelhos digitais, a imagem já sai diretamente lá no computador. Por exemplo, na radiologia odontológica, a grande maioria agora é digital. Então a gente faz o exame na hora, já aparece lá na tela do computador. Se tiver que repetir, a gente já repete na hora. No caso da radiologia convencional, a gente vai primeiro fazer o processo de revelação do filme para poder ver se a imagem ficou boa ou precisa repetir. Vocês entenderam aí?